Livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel, lição 31, intitulado Coisas Mínimas. Passagem bíblica, Lucas capítulo 12, versículo 26. E Jesus disse: Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerações de Emmanuel. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que, um dia, necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destaca-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas. São parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: Pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Nós nos perdemos, na maioria das vezes, preocupados em sermos o destaque de várias situações. E esquecemos que para que a gente possa atingir a soberania de qualquer coisa, é necessário que a gente passe pelos estágios das pequenas coisas. Uma criança, por exemplo, para aprender a falar as primeiras letras, é necessário que ela escute milhões de vezes a mesma coisa. Os pais repetem para os filhos diversas coisas e diversas maneiras para que ele possa aprender o mínimo necessário para solicitar os bens básicos para a sobrevivência. Por exemplo, pedir alimentação, pedir para fazer suas necessidades fisiológicas. O período mais complexo do ser humano é quando ele está ainda criança, aprendendo os primeiros sinais. Se ele não aprende os primeiros sinais, dificilmente ele vai sobressair em sua vida. E a escola, nos primeiros anos, aprender as primeiras palavras, as primeiras letras, juntá-las para depois ser transformado em conhecimento e externado. E nós acompanhamos vários desses que hoje são doutores. Estão
praticando atos de salvar, por exemplo, uma vida, um médico. Fazer uma defesa de alguém que necessite perante justiça, um advogado. Um administrador para bancar uma empresa, para administrar uma empresa, administrar a vida de muitas outras pessoas. Qualquer coisa mal administrado está fadado ao fracasso. Aí vem a interligação entre as profissões, entre os desenvolvimentos da própria comunidade, da própria evolução humana. Nós chegamos aqui sabedor que nós viemos em uma tarefa para resgatar situações delicadas que não tivemos a condição de aproveitar em outras oportunidades. Mas nos perdemos na maioria das vezes. Só começamos a entender isso quando buscamos conhecimento e conseguimos compreender qual o nosso papel quando estamos aqui sobre um corpo. Que realmente a nossa vida é uma vida eterna. E na maioria das vezes nós nos perdemos nas coisas banais de vícios. E achamos até em certos momentos que somos imortais aqui no planeta Terra. Só conseguimos realmente entender isto depois de muito sacrifício, de muita luta, de muita angústia. Por isso, é necessário que, na medida do possível, a gente leve os nossos conhecimentos até aquelas pessoas que às vezes não têm acesso, principalmente os jovens. Porque se mudarmos os jovens, colocando-os já numa condição de entendimento da existência terrestre, poderíamos estar antecipando uma melhor condição, inclusive para os mais velhos. Temos que colocar amor através de gestos e de nossas atitudes para com a humanidade, para que possamos ser, no mínimo, uma centelha de luz e de esperança para aqueles que não têm acesso ao conhecimento ou ainda não compreendeu a verdadeira importância da nossa existência aqui no planeta azul. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encontrar outras vezes, desde que seja a sua vontade. Mas eu gosto sempre de lembrar, Deus no comando e Cristo nos exemplos.